Vou contar uma coisa que nunca falei pra ninguém, nem pros meus amigos mais próximos, nem pra minha namorada, que acha que sou o melhor filho que uma mãe poderia ter. Isso me corrói por dentro há quase 2 anos, e talvez escrever aqui seja o mais perto que eu chegue de uma confissão real. Mas, de verdade, eu não acho que ninguém me perdoaria se soubesse. Nem sei se eu mesmo me perdoaria, honestamente. A minha mãe morreu achando que eu era um bom filho. Isso devia me confortar, né? Mas é exatamente o contrário. Ela me achava um herói, mas eu fui um covarde e egoísta. Roubei dela quando ela mais precisava de mim, literalmente. E o pior, fiz isso pra uma coisa idiota. Pra uma viagem. Uma viagem de casal, pra impressionar minha namorada. Deixa eu contextualizar. Minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas em 2021. Quando descobrimos, já estava em estágio avançado. Ela nunca foi muito de ir ao médico. Sempre colocava os outros na frente dela, trabalhava até tarde, ajudava a cuidar dos filhos da vizinha, fazia bolo para arrecadar dinheiro pro abrigo de animais. Esse tipo de pessoa. Do tipo que se doa, tanto pros outros que esquece de si mesma. Quando ela finalmente foi ver os sintomas, já era tarde demais. A vida da gente virou do avesso. Eu tinha 24 anos na época, morava com ela e fazia freelas como designer gráfico. Nada muito estável, mas dava para ajudar com as contas da casa e ainda guardar alguma coisa por mês. A gente não tinha grana para plano de saúde decente, então começamos com o SUS, mas como o câncer era agressivo, algumas coisas tinham que ser feitas por fora. Exames, remédios paliativos, transporte, alimentação especial, essas coisas. No início, a gente deu um jeito. Vendi meu notebook, depois minha TV, depois meus fones caros. A galera do bairro até ajudou com rifa. Mas os gastos não paravam. Era um buraco sem fundo. Aí vem a parte mais suja da história. No final de 2021, eu comecei a namorar uma garota chamada Camila. A gente se conheceu num grupo de freelancers e começamos a conversar todo dia. Ela era linda, esperta e parecia gostar de mim de verdade. Era o tipo de pessoa que fazia você se sentir especial só por estar ali. No começo, eu era super transparente com ela. Contava tudo sobre minha mãe, sobre os desafios, sobre os plantões de madrugada. Ela sempre dizia que eu era um filho, incrível, e eu gostava disso, gostava muito. Comecei a me agarrar nisso com mais força do que devia. Porque enquanto o mundo real me lembrava do sofrimento da minha mãe, das noites sem dormir e dos boletos vencidos, a Camila era o oposto. Era leve, divertida, otimista. Quando ela me chamava para sair ou me mandava mensagem boba de bom dia, parecia que eu conseguia respirar de novo. Um dia, uns 6 meses depois que a gente começou a namorar, ela disse que tinha vontade de viajar comigo. Disse que queria uma memória boa nossa, antes que a vida atrapalhasse tudo. Ela não disse com essas palavras, mas eu sabia que ela estava falando de mim, da minha situação. Antes que você fique preso de vez, foi o que ela quis dizer. Eu devia ter explicado que não podia, que não tinha como, que minha mãe precisava de mim. Mas eu menti, disse que ia ver, e aí começou a merda. Naquele mesmo mês, minha mãe recebeu um auxílio emergencial da igreja local. Um pastor amigo dela conseguiu arrecadar R$ 8.000 com a ajuda de fiéis. Ela me entregou o dinheiro num envelope e disse: "Guarda isso, meu filho. A gente vai precisar logo mais. Talvez para uma consulta nova, ou para o remédio que ficou em falta. Você é o único em quem eu confio." Eu juro que naquele momento eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu sabia o que ia fazer. Eu sabia. Uns dias depois eu peguei o envelope e separei R$ 4.000. 4.000. Metade. Inventei que precisava trocar o dinheiro para levar no banco. Peguei o resto do meu cartão de crédito, vendi mais uma peça do meu PC e fechei um pacote de 4 dias com a Camila para uma pousada em Búzios. Vista para o mar, café na rede, vinho à noite. Fiz isso com o dinheiro da minha mãe. Durante a viagem, tentei convencer a mim mesmo de que eu merecia, que eu precisava disso, que não adiantava, nada eu me afundar junto com ela, que era só um pequeno alívio, só uns dias de fuga. Camila postava stories dizendo: "Homem perfeito, melhor namorado do mundo, nunca fui tão feliz." Meus amigos comentavam: "Ah, esse casal", e eu sorria com aquele sorriso de merda, sabendo o que eu tinha feito.
No segundo dia da viagem, recebi uma mensagem do meu tio dizendo que minha mãe tinha tido uma piora e estava internada. Eu voltei no dia seguinte, adiantando a passagem. Ela estava consciente ainda. Fraca, mas consciente. Me perguntou se eu tinha conseguido ir ao banco. Eu menti. Disse que sim. Disse que o dinheiro estava guardado, seguro. Ainda bem que tenho você, meu filho. Eu não ia aguentar isso tudo sem você. Eu não chorei na hora, mas chorei no banheiro do hospital depois, agarrado na pia tentando vomitar. Ela morreu 2 meses depois, sem saber de nada. Até hoje, ninguém sabe que aquele dinheiro sumiu. Depois que ela faleceu, meu tio assumiu os trâmites e ninguém me cobrou prestação de contas. Eu segui a vida. Continuei com a Camila, inclusive. Ela é incrível. Até pensa em casar comigo. E toda vez que ela fala sobre como quer ter filhos comigo, porque sabe que eu vou ser um pai tão dedicado quanto fui como filho, me dá vontade de gritar. Porque a verdade é que eu fui um lixo. Eu roubei da minha própria mãe enquanto ela morria. E ela morreu achando que eu era seu anjo da guarda. E talvez, de alguma forma cruel, isso tenha sido o pior castigo de todos. Porque eu tenho que viver com isso. Com a lembrança dela sorrindo, para mim na cama do hospital, com os olhos cheios de amor, achando que eu era o melhor filho do mundo. Eu não sou. E nunca vou ser.